Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, estou aqui para essa gravação e fazer o encerramento deste nosso projeto, dessas nossas aulas. A gente visou trabalhar um pouquinho o marketing 5.0, então marketing na veia 5.0, em vez de um projeto já que a gente iniciou, falando sobre diferentes temáticas, diferentes situações relacionadas ao mundo do marketing e pegando essa característica do marketing 5.0, gravamos um projeto só sobre isso. Então, a ideia foi que nesse projeto a gente apresentasse um pouquinho sobre, principalmente, esse livro que saiu do Kotler, de Marketing 5.0, nos anos aí durante a pandemia, para a gente falar um pouquinho sobre essas características. Então, a gente tentou abordar um pouquinho sobre esse universo, né? E seria, na verdade, para cada temática seria só um projeto inteiro, mas o que a gente teve que fazer essa condensação, fazer essa adaptação dentro do mundo digital aqui que nós estamos tratando. Então, a gente escolheu aí algumas temáticas que são muito importantes para vocês aprenderem, aquilo que poderia gerar aí algum tipo de curiosidade para que vocês possam se aprofundar e que a gente percebe como tendências para os próximos períodos. Então, o objetivo que a gente fez no início foi todas essas situações e a partir daí a gente foi traçando, né, como se fosse uma linha do tempo, abordando diferentes pontos a serem colocados. Então, a gente abordou um pouquinho sobre as eras do marketing, onde a gente falou sobre esse marketing 1.0, esse marketing praticamente puramente offline, né, em que a gente tratava realmente com o cliente de uma forma mais unilateral, ou seja, o cliente, né, recebendo uma comunicação partindo da empresa, para o marketing 2.0, onde a gente começa a ter mais essa interação com o cliente, em que as empresas começam a perceber essas particularidades a serem consideradas. Posteriormente, a gente já evolui para o marketing 3.0, já mais ou menos ali em 2010 e tal, mais focado com a questão das pessoas serem utilizadas, utilizando as redes sociais, esse mundo, esse universo digital, e isso fazendo com que as empresas percebessem essas particularidades das pessoas, essas dúvidas, esses engajamentos que vão ser criados a partir do momento que você dá a possibilidade dessas empresas ouvirem os clientes, e as pessoas podem falar tanto de uma forma positiva quanto negativa. Aí, posteriormente, a gente parte para o marketing 4.0, mais focado na questão, né, dos recursos tecnológicos, tentando focar um pouquinho para esse processamento dessas informações e tentando trazer um pouquinho mais, né, dessa humanização para os meus clientes, observando que cada vez mais eu tenho que estar mais próximo. Então, para isso eu tenho que ter, né, profissionais, eu tenho que ter ferramentas para eu conseguir entender que o Anderson quer, né? Do que o João quer, do que a Maria deseja, tá certo? E aí a gente chega ao marketing 5.0, onde a gente começa, que surgiu durante a pandemia, que a gente começa a observar que além desses aspectos tecnológicos, né, da realidade aumentada, da realidade virtual, do metaverso, né, blockchain, internet das coisas, a gente começa a observar também práticas e discursos mais voltados para as questões humanas, para realmente essa sensibilização. Lembrem um exemplo do Mercado Livre, por exemplo, que eu comentei, da Hershey's, que não está focado, por exemplo, na questão de volume de informações, mas sim em gerar estratégias, em gerar formas de engajamento muito aproximadas do atual momento em que era vivenciado. A Ambev também um outro exemplo que eu comentei aqui para todos vocês. Isso a gente tratou dentro da aula número 1. Da aula número 2, aí a gente passou a falar um pouquinho do consumidor digital, dessas características desse consumidor, que era essencialmente voltado a ter que se deslocar para uma loja, um ponto físico, né, a comprar, para essa possibilidade dele estar dentro de um aparelhinho celular conectado a fazer compras, seja por coisas que estão aqui do lado, seja que estão em outra cidade, em outro estado, outro país, outro continente, né? Então a gente começa a observar essas características e aí cada um vai utilizando esse aparelhinho, né, o celular, mas pode ser um notebook, pode ser outros aparelhos, né, para estarem aí criando toda uma forma de refletir, na verdade, a maneira como ele observa o mundo. Então, observando pelo histórico,
pesquisas, por exemplo, começo a observar aquilo que chama a atenção do meu cliente, aquilo que ele gosta, estilos. Eu vou olhando pelos aplicativos, aquilo que ele gosta de ouvir, que ele gosta de assistir, que ele gosta de interagir, tá certo? Então a gente vê cada vez mais um consumidor empoderado, cada vez mais um consumidor exigente e cada vez mais um consumidor omnichannel, né? Exigindo essa integração dos canais. Então não basta mais ter um ponto físico, não basta mais eu vender pela internet. Eu tenho que esses canais que foram utilizados serem integrados, que aí está a figurinha que a gente destaca ali no canto superior, né? Justamente tendo a possibilidade do meu cliente estar conectado, tá num ponto físico, ou tá num ponto físico conectado, ou está conectado e está interagindo com pessoas que estão em diferentes lugares, tá certo? Então esse é um ponto que a gente observa e os impactos que isso vai trazer para a integração dos canais, e isso pensando no ponto de vista financeiro também, que por exemplo, a gente tem o ICMS, né, Imposto Estadual. Então, se estou no estado do Paraná e eu para o estado do Paraná, é a mesma alíquota, né, porque do estado. Agora, dependendo do estado que vai mudar, isso vai trazer uma alíquota diferente, e aí eu estou vendendo por meio da internet. Isso, como é que eu vou pensar nessa questão financeira, essa questão fiscal? Então, eu tenho que fazer toda a integração dessas informações. Tem um site que eu costumo comprar, né, em que ele justamente faz o repasse para o próprio cliente. Olha, esteja ciente de que nós estamos em São Paulo e você vem para o Paraná, eu vou repassar isso para você, ok? Né, nesse caso, né, para o produto que eu preciso ali, eu concordo, então isso é uma maneira aí de repassar um pouquinho para o meu cliente. Né, todas essas informações, mas são pontos que eu preciso levar em consideração, assim como a questão de logística também, né, todas essas questões também, e se você tiver que fabricar o seu produto, também são outros pontos interessantes a serem colocados, ok? Então, durante a aula número 2, a gente procurou tratar de todas essas situações focadas para o consumidor digital e o consumidor omnicanal. Para a aula de número 3, nós focamos para o marketing digital, e aí falamos um pouquinho sobre esse universo digital, trouxemos a convidada, a professora aqui da casa, a professora Melissa, que ela falou um pouquinho sobre o marketing digital e também falou um pouquinho sobre o marketing analítico, Analytics Marketing, onde a gente traçou aí alguns panoramas para vocês, demos algumas dicas para que vocês consigam entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo, para que vocês consigam perceber mais essas tendências, fazendo uma relação com o Marketing 5.0 que nós traçamos aqui para todos vocês. Ok? Na aula de número 4, a gente procurou falar um pouquinho sobre tendências focadas da área de marketing, o que a gente observa a partir desse universo 5.0, o que a gente observa a seguir, o que pode estar acontecendo. Então aí a gente trouxe aí algumas temáticas, focamos um pouquinho no marketing político, que ele se destaca principalmente durante o período eleitoral, mas ele está muito mais abrangente de todas essas situações, então a gente procurou abordar um pouquinho sobre essas situações para todos vocês, sobre temáticas muito importantes, diversidade, acessibilidade e responsabilidade ambiental. Tá? Cada vez mais isso não vão ser discursos, mas vão ser práticas, então todas essas situações que nós vamos precisar estar atentos, né? E criar práticas. Então, de repente, você nem é favorável muito com a questão da diversidade. Ok, tudo bem, mas você, como um gestor de negócios, vai ter que compreender que isso vai fazer parte se você não quiser colocar nos seus colaboradores, né, ter diversidade de gêneros, tal, de idades, de raças, de religiões e tal, você vai ter que observar que isso vai ter no universo, na sociedade em que você está inserido. Então, sim, você tem que observar todos esses pontos. A acessibilidade não é simplesmente uma rampinha para que os cadeirantes venham dentro da sua empresa, mas gerar todas essas formas com que cadeirantes, por exemplo, pessoas que tenham qualquer tipo de problemas, né, seja físicos, sejam intelectuais, possam viver na sociedade, possam consumir, possam interagir, possam participar de comunidades.
e assim como essa responsabilidade pelo meio, né, onde nós estamos. Tanto é que tem alguns pesquisadores que falam que não, a gente não deveria ter mais essa responsabilidade ambiental, responsabilidade social, deveria ser responsabilidade, porque você, enquanto dono de um negócio, de um empreendimento, ou seja, ou gestor, enfim, você tem uma série de responsabilidades a serem cumpridas. Não só o pagamento do seu salário dos seus colaboradores, mas o impacto que você traz no meio onde você está inserido, de gerar todo o desenvolvimento da região onde você está inserido. Ok? Também falamos sobre experiências híbridas dentro do mundo online e mundo offline. Cada vez mais os clientes vão querer, vão desejar, vão almejar isso de você enquanto gestor, enquanto dono de negócio. E diferentes tipos de vídeos, de formatos, o quanto esse tipo de conteúdo, né, que antigamente só as empresas produziam, agora qualquer tipo de pessoa com acesso à internet, um celularzinho, consegue produzir conteúdos e a gente tem acesso a esses conteúdos que aí tem alguns que vão te agradar e outros não, né? Mas que são conteúdos que cada vez mais vão ser consumidos. E aí, pelas características que nós temos da nossa população, temos diferentes tipos de vídeos em que a gente vai ter que fazer essa adaptação diante do que nós desejamos aí, diante do público em que você está tendo contato. Então, será que vídeos de 3 horas seriam interessantes? Será que poderiam ser trocados por vídeos de 15 minutos, 10 minutos, pílulas de aprendizagem, mudanças na metodologia como é apresentado? Então, são todos esses pontos que nós abordamos aí para todos vocês. Tá certo? Então, foi um resumão básico de todos os pontos em que nós traçamos dentro desse nosso projeto, em que justamente visava traçar a relação da união da tecnologia com a gestão e cada vez mais como isso vai fazer parte do nosso mundo, impactando na criação de produtos e na criação de serviços. As pessoas vão ter cada vez mais um papel participativo e cada vez mais a gente tem que entender que isso vai ser parte integrante das nossas estratégias, tá? O digital cada vez mais vai ser presente, mas a gente vai ter que entender também essa humanização. Como utilizar todas essas informações para gerar diferenciais competitivos para o meu negócio. Isso vai impactar em você ter profissionais que sejam qualificados, devidamente qualificados, para que eles possam gerar esses volumes de informações necessários para que eles possam processar essas informações e ajudem a gerar estratégias cada vez mais eficientes e engajadoras com os clientes. Tá certo? Espero que todos vocês tenham gostado dessas nossas aulas. Vocês vão ter atividades para vocês poderem responder, né, que foram relacionadas a essas aulas. Não se esqueça dos materiais complementares que foram colocados no final de cada aula, né, que a gente apresentava aqui para todos vocês, que vão ajudar a vocês responderem essas questões que nós elaboramos e também para vocês aprofundarem ainda mais os conhecimentos de todos vocês. Tá certo? Muito obrigado aqui pela oportunidade de ter interagido com todos vocês. Desejo a todos sucesso e bons estudos. Até mais!